Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor José Carlos Queller. Estou aqui hoje com a primeira série do ensino médio e hoje a gente vai começar com vocês, né? O professor, para quem vinha me acompanhando com a segunda série do ensino médio, estou também agora com a primeira série do ensino médio. Só lembrando a vocês, não esquecerem de fazer o preenchimento das atividades lá no Classroom, né? Para poder valer a sua presença e também já ganhar a sua participação na aula com o professor de vocês. A aula de hoje, pessoal. Quais são os grandes objetivos da aula de hoje? Conceituar a Idade Média em sua influência bizantina, dar ênfase ao contexto histórico e pontuar as características desse período na humanidade e na arte. Tá? Então, a gente que vinha trabalhando, né, a aula passada vocês trabalharam com outra professora, o período paleocristão, né? Então, vocês vão ver as influências que trouxeram, porque o paleocristão é o que veio depois de Cristo, aquele momento de consolidação, né, do Império Romano, pós-Império Romano ali, o cristianismo, né, focando no cristianismo. E aqui a gente vai trabalhar essa divisão que o cristianismo vai fazer nessa segunda parte, tá? O Império Bizantino. Então a gente vai trabalhar bastante história hoje, tá? Contexto histórico para vocês. Decadência do Império Romano em 1476. Então você lembra que a arte paleocristã ela começa lá no século II e III, né? Mas ela vai ter a sua decadência, né, com as invasões dos bárbaros, tudo, em 476 d.C. Roma passa a sofrer as invasões dos povos bárbaros, né? Houve divisão do império entre o Império do Oriente e o Império do Ocidente. E Constantino, que era o imperador da época, ele vai transferir o império para a cidade de Bizâncio, né? Então aqui o mapa, para vocês observarem bem, a gente vai trabalhar nessa aula e na próxima aula bastante com o mapa, tá? Então aqui era o Império Romano, eram tudo isso. Houve essa separação porque aqui muitos povos foram tomados pelos bárbaros. Então ficou do Oriente, né, que engloba ali a Macedônia, Bizâncio, Níbios, Alexandria, tá? E para cá que ficaria a outra parte da Europa, a Europa Ocidental, tá, pessoal? Então aqui, com o tempo, a gente vai ver que vai ficar separado entre os católicos apostólicos romanos, né, e os católicos ortodoxos, que é o que a gente vai trabalhar hoje, na aula de hoje. A arte bizantina ela é voltada para a parte oriental, tá? Então tá aí, vai ter um grande marco mais para frente, lá no século IX e X, que vai ser a Grande Cisma do Oriente, onde esses católicos apostólicos romanos vão, né, divergir totalmente do Oriente com os católicos ortodoxos. Porque um vai pregar o latim e o outro vai pegar as influências do grego, né, o grego, né, as pregações, as suas rezas, todas em grego. Né? E depois a gente vai começar a ver, na segunda parte, uma outra característica disso. Tá? Contexto histórico, o principal nome do Império Bizantino é Justiniano, o primeiro, que foi de 527 a 565 d.C., durante a Alta Idade Média. Em seu reinado, procurou reviver a grandeza do Estado e reconquistar o Império Romano Ocidental perdido aos bárbaros. Tá? Os bárbaros, pessoal, eram aqueles povos que normalmente eles não eram letrados, eram aqueles povos que viviam nômades, né? Vivendo de terreno para terreno e conquistando seus espaços. Era Justiniana, pessoal, do Império Bizantino, herdada do Cesaropapismo. Decorem esse nome, a gente vai trabalhar bastante. Cesaropapismo por quê? Porque era o imperador César, né, que também considerava, essa regra que veio para o Império Bizantino, é que o imperador também era o Papa. Tá? Então, essa é uma outra diferença que a gente vai ter, que vai fazer a grande briga ali de Roma, porque Roma ainda pertencia ao Império Bizantino ali, né, ainda era da parte ortodoxa, e eles vão começar a ver, poxa, e o Papa não tem espaço nessa história? É o imperador? E a gente vai começar a ver que na arte, os imperadores vão começar a ser representados por uma auréola, tipo de divindade, né? E a gente não vai ver isso nas outras artes. Então, aqui é o mosaico de Justiniano. Tá. O governo de Justiniano foi marcado pela reunião do direito romano, que era o Digesto de 533, criado uma compilação das leis do Império Romano e a preservação do direito. Uma das grandes características do Império Romano
até diferente do Império Grego, é que eles tinham leis, que eram de gesto. E o Justiniano, ele pegou essas leis, que eram as leis do Império, e trouxe lá para Bizâncio, e a ideia, e começou a formatar da sua maneira aquelas leis. Que os prédios, né, as basílicas, era primeiro lugar de pegar essas leis e trabalhar, era um espaço de juízes. Então está aí o Corpus Injurius Civilis Romani, que ele pegou, e depois ele vai fazer do Juliano, tá? Instituído, né? Para ilustrar para vocês, depois, ó, do Justiniano, aqui o corpus que ele criou em cima da lei do Romani lá. Exercitando agora um pouquinho, pessoal, a gente vai escrever bastante hoje. Escreva um texto até 5 linhas sobre o contexto histórico do Império Bizantino. Foque no seu auge durante a era de Justiniano I. A gente volta rapidinho.
Voltamos, pessoal, aqui então, escrever um texto, 5 linhas, sobre a história do Império Bizantino, focando no auge do Império de Justiniano I. Então, vai fazer tudo que a gente já falou anteriormente, você vai pegar e vai escrever ali. Vamos dar uma acelerada hoje, que a gente tem bastante texto para trabalhar. Com a capital em Constantinopla, teve seu marco a construção da Catedral de Santa Sofia, no século VI, pelo imperador Justiniano. Foi a primeira catedral do cristianismo. Atualmente é uma mesquita, porque toda essa parte do Oriente, com o tempo na história da arte, vão se tornar mesquitas, porque a religião ortodoxa ela vai acabar sendo dominada pela islâmica, lá pelaquela parte. Então veja, pessoal, que é a primeira catedral. Catedral, são as basílicas, né? Elas eram espaços do jurídico, não podemos esquecer isso, onde era pregado o ato do juiz lá no Império Romano. Tá? Então, a planta baixa aqui, que foi de 1532 a 1537, tá? Você vai ver que ela é um quadrado, visto de cima, com uma cruz grega, por causa da influência grega. A cruz grega inscrita dentro do quadrado. E a grande característica é essa abóbada gigantesca, cercada de outros domos ali, curvos, né, que vão ajudar a ilustrar a composição, para ficar assim, tá? Esqueçam um pouquinho essas colunas e vejam a composição da igreja. Vamos prosseguir? O mapa. Justiniano, ele foi um conquistador. Então, aqui era o espaço que ele tinha, o espaço do Oriente, Constantinopla, né? Bizâncio, ali, toda aquela questão ali. E olha aqui o que ele conquistou. Ele chamou Roma para si de novo, no seu império, lógico que depois vai ser dominado de novo, essa parte aqui, principalmente pelos árabes, tá? Essa região aqui basca, né? Mas a gente vai ver mais para frente. Vamos lá. Então, a partir de 565, teve o seu início durante os séculos 9 e 10, a decadência do seu império, né? Além das pressões dos povos e impérios nas suas fronteiras, foi alvo do retomado ocidental, a exemplo das cruzadas, a revolta de Nicá. Lembra aquela marca famosa? Vem desse nome grego, tá? Essa revolta, por que revolta? Porque como ele ia conquistando espaço, mais territórios, ele ia gastando mais com as suas, né, com as suas tropas, tudo, e cobrava mais impostos dos povos, e os povos saíram na rua gritando vitória, 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 né? E acabou que o Império Bizantino acabou se reduzindo a Constantinopla, que hoje, né, Constantinopla, se eu não me engano, é Istambul. Então, arte bizantina. A gente vai entrar agora na arte direto. Destaque para os afrescos, miniaturas para ilustrar os livros, isso aí você vai ver em outras artes daquele período da Idade Média, porque a gente está falando de Idade Média. Ícones, pinturas e painéis. Os temas religiosos predominaram, principalmente na imagem de Cristo e da Virgem Maria. Pessoal, a iconografia. A ideia, quando você viu lá aquela imagem do Justiniano que eu mostrei lá em cima, é você pegar a imagem do santo e reduzir ele a um ícone, a um tamanho pequeno. Como? De que maneira? Não precisa mais colocar o santo, a imagem, o Deus que eu estou cultuando, de corpo inteiro. Vamos tentar simplificar a imagem para ter uma memorização maior. É um dos outros motivos que vai se fazer, né, mais tarde a cisma papal, com aquela briga da Igreja Ortodoxa e da Igreja Romana, tá? Características gerais da arte, tá, bizantina. Recebeu influências da cultura greco-romana e oriental, Síria e Ásia. Estilo artístico teve presença marcante no uso de cores, presença de temas religiosos, evolução do mosaico. O mosaico já era usado naquela época, mas ele vai ser muito difundido na arte bizantina, principalmente no período justiniano. Tá? A arte bizantina vai até o século XIV, né? Mas ela vai ter um período de grande decadência, que ela vai perder muito espaço, né? Como eu já falei. Comportamento iconoclasta, que é isso que eu já falei da posição, também das figuras como ícone, né? De Maria e Jesus Cristo, e não podemos esquecer que os grandes imperadores, os grandes mártires da época, eles eram retratados como santos. Sobre a arte bizantina, é correto afirmar que os temas eram, em sua maioria, religiosos ou eram iconoclastas, sendo adeptos de pinturas e esculturas abstratas. Rapidinho a gente já volta, pensa um pouquinho.
Voltamos, pessoal. Então, olha lá, vamos lá. Sobre a arte bizantina, é correto afirmar que... Vamos aqui embaixo primeiro, porque a gente falou de iconoclastas, eram sim iconoclastas. Porém, eles eram adeptos de pinturas abstratas? Não, né? As pinturas, elas tinham uma forma, né? Então, a pintura sem forma é que é abstrata. Então, a B estaria errada. Os temas eram, em sua maioria, religiosos, porque vem daquela influência paleocristã, né? Resposta correta. Tipos de pintura lá da arte bizantina. Eucástica, como é que eles trabalhavam? Tá? A eucástica era gravar a fogo, quer dizer. É o uso da cera como pigmento de pintura com espátula quente, às vezes com pincel, mas em sua maioria era espátula quente. É isso que nós vemos aqui. Fica aquela pasta grossa, mas ela dá um efeito muito parecido com até do mosaico e da têmpera. A têmpera, tá, que perdurou até a idade da Renascença, lá no século XV e XVI, é a mistura aglutinante de pigmentos com uma emulsão de água, gema e ovo. Tá? Eles já usavam, e é fora a técnica do afresco, mas esses que são os tipos de pintura que eram usados. Mais uma perguntinha para você, o quiz. Sobre as técnicas da arte bizantina, julgue. Número 1, a eucástica é o uso de cera com pigmento e pintura com espátula quente. 2, têmpera é a mistura de um pigmento misturado com gema de ovo também. Tá? Então, a alternativa A, a 2 é falsa. Alternativa B, as alternativas 1 e 2 são corretas. E a alternativa C, a alternativa 1 é falsa. Pensa um pouquinho, a gente já volta, hein? Olá, pessoal, voltamos de novo. Aqui o quiz já é um pouquinho mais difícil do que a gente passou lá no primeiro. Técnicas da arte bizantina, né? A eucástica é o uso de cera com pigmento, corretamente, e a têmpera é a mistura de pigmento com gema de ovo. E, nossa, era difícil trabalhar essa têmpera, hein? A alternativa correta, com certeza, a alternativa B. Vamos prosseguir. A pintura bizantina, ela teve algumas idades, ela teve fases, né? E eram sempre voltadas para o ouro. Então, a primeira idade, que é a básica, né, que começou, a gente chama de primeira idade do ouro. Ela tem uma tendência ao esquematismo e à linearidade. Isso aí vai acontecer, né, poucas modificações para as outras idades, mas observe que essa característica é a característica que vai acabar se tornando básica, tá? Reutilização, realização mais solta, tá? A frontalidade, porque ela é feita de frente, ela fica de frente, né? E a preparação espiritual e técnica do artista. Gente, o cara, para fazer lá arte naquela época, ele tinha que ter todo o preparo espiritual, tá? Ele fazia uma reza, ele fazia todo um ato, né? Para ele poder realizar aquela obra de arte. Preparação espiritual e técnica, como já falei, colocavam joias nas pinturas e o grande uso do dourado. Então, porque a arte bizantina ela vai trabalhar o luxo, né? Então, a gente vai perceber isso. Vamos ver lá. Olha aí, uma tábua com Santo Sérgio Baco, né? Têmpera em madeira, do século VII. Museu de Kiev, na Rússia, tá? Aqui, pessoal, presta atenção à ideia da iconoclastia. Veja que não mostra mais a imagem da santa inteira. Ela é simbolizada, não existe fundo, né? O fundo são os anjinhos, mas não existe uma imagem de fundo, né? E ele só vai, isso aí vai se prolongar por um bom tempo na parte ortodoxa aí, né? Aí o zoom para você ver também a cara, né? Não tem muita preocupação com a realidade, como tinha na arte grega, né? Sobre a dinastia dos Macedônios, né, de 867 a 1050, iniciou-se a segunda idade do ouro, tá? Focada no seu passado cultural. Tradições helenísticas. Helenísticas é aquele período grego que vem pós, né, período clássico. Né? Imperial romana e paleocristã. O paleocristã aqui voltando, né, a arte paleocristã era uma arte mais humilde, porque eles pegam justamente aquela fase onde o cristianismo não é legalizado. Depois é que no Império
ele vai se firmar, mas aí o Império logo depois decai, né? Declina. Séculos 10 a 12, desmaterialização e idealização das figuras. Então, não há uma figura real, elas são idealizadas, santas e etc. O personagem aparece fora do espaço e do tempo, certo aumento do naturalismo, né? Então, elas vão quebrar muito aquela formalidade, vão ficar mais confortável dentro da imagem a construção, né? Linearidade sobre o pictório, renúncia da profundidade, isso aí a gente já tinha. E aqui a gente vai ver o São Miguel Arcanjo, olha aqui a ideia que se tinha, né, de colocar joias na própria arte, na própria pintura, tá? Para mostrar essa riqueza. E o dourado do fundo, aqui é uma chapa de metal, tá? Miniatura bizantina, as miniaturas também que faziam parte, a gente vai ver isso também na arte que a gente vai trabalhar na próxima aula, tá? Do século XI, para você ver que ela prorroga até o século XIV, né? A arte bizantina, ela vai ter essa decadência, mas a arte vai continuar. Exercitando. Escrever um texto, no mínimo 7 linhas, explicando o termo iconoclastia. E, juntamente com isso, descreva as características encontradas nas artes do período bizantino. Então, aí você vai trabalhar o que, pessoal? Você vai buscar essa parte da caracterização da iconoclastia, só lembrar daquilo de pegar, tipo, botar num retratão para simbolizar e simplificar a imagem, né? Para ficar mais fácil para a memorização dos fiéis, né? E de que maneira foi trabalhada a frontalidade, tudo aí dentro das artes. A gente já volta, vou deixar esse tempo para vocês. Tchau, tchau.
Voltamos aqui, pessoal, sobre o exercício que vocês vão fazer, sobre a iconoclastia. Então, a gente já explicou antes como é que vocês vão fazer, depois você mostra para o seu professor ou envia para ele via Classroom, né? Continuando. Na escultura agora. Escultura, as características principais são falta de naturalidade, você vê que é diferente da pintura, presença de linhas geométricas, folhagens estilizadas e uniformidade e rigidez. Então, vocês vejam, tá? Aqui é um tríptico. Por que é um tríptico? Porque ele tem uma parte central e uma outra parte, tá? É marfim do século X, então ele é feito em madeira, tá? Então veja aqui a figura e ela já não tem mais a iconoclastia aqui no centro, tá? Então ela tem características diferentes do que a gente vê na pintura da arte bizantina, tá? E aqui os santos em volta, né? São Miguel Arcanjo. Mosaico, esse aqui é o mais trabalhado, o mosaico já vem de anos, mas ele se firma na arte bizantina com a caracterização e a personificação dessa arte, tá? Praticamente o mosaico bizantino em nada se assemelha aos mosaicos romanos. Eles são confeccionados com técnicas diferentes e seguem convenções que regem, inclusive, os afrescos. Então, a ideia era fazer um mosaico, né, tão igual quanto um afresco. O que era o afresco? Era aquela técnica pintada com massa fresca e a têmpera, né, sobre paredes, sobre tetos, né? E nos romanos, lá, pessoal, os mosaicos eles eram usados exclusivamente nos chãos, né? Poucas vezes depois, mais para o final, é que eles começam a usar nas paredes e tudo, quando a gente começa a era paleocristã ali. Então, aqui o mosaico. Veja que se assemelha muito à ideia do afresco, né, da basílica, e veja a ideia do iconoclastia, a ideia de se colocar essa auréola forçadinha aqui nos seus deuses, seis rainhas, aqui na verdade é uma imperatriz, né, um imperador. Então, o mosaico de Santo Apolinário, do século VI, né, então você vê a barca indo para os seus prédios, para as suas construções, e veja que ela é uma construção bem linear e frontal. Ela não está preocupada, como na arte grega, com a profundidade. Quiz para vocês. Qual o nome da técnica e da obra ao lado? Acabei de mostrar para vocês. Isso é um afresco? Isso é um mosaico? Isso é uma pintura a óleo? Ou isso é uma têmpera? A gente já volta. Voltamos, pessoal. Lógico que isso aqui a gente trabalhou agora com o nome da técnica ao lado. É o mosaico, os detalhezinhos. A gente vê que nada mais é do que pedacinhos de azulejos, colocados um do lado do outro, preenchido com massa ou gesso, né? Resposta correta, né? Continuando. Mais uma prática para vocês. Observe a imagem ao lado, que é um mosaico. Depois você corte pequenos pedaços de papel colorido de alguma revista ou papel sulfite e depois colhe criando o seu mosaico. Não precisa ser igual aquele. Pode criar um aí que você acha interessante para fazer. Quem sabe você pega o gosto e faça mais uma obra e uma arte que fica bem bacana para a gente ter em casa. A gente já volta.
Fez? Ficou bonito? Mas fez mesmo, hein? 5 minutinhos dá para recortar, depois você finaliza. A gente sabe que o tempo é muito curto para você fazer isso, mas já dá para você separar o material todo e mandar depois para o seu professor, ou até pode me procurar lá e mandar que eu quero ver como é que ficou. Continuando, a arquitetura. Como é que era a arquitetura? A gente falou lá no início, quando a gente falou da Catedral de Santa Sofia, a gente já falou um pouquinho da arquitetura, né? Foco nas igrejas. Então, a primeira catedral, né, do cristianismo oficialmente foi criada ali na arte bizantina, né? Planejadas uma base circular, octogonal ou quadrada. Imensas cúpulas, criando prédios enormes e espaçosos, totalmente decorados. Pessoal, o tijolo era meio cru por fora. Mas a ideia dessa caracterização, principalmente das igrejas da Idade Média, é justamente essa. Não ter tanto esplendor por fora, embora parecer grandioso, mas não ter tanto luxo na construção exterior e caprichar no dourado, nas coisas no interior. Porque lá que os fiéis, eles queriam que os fiéis entrassem para começar a olhar e observar aquilo tudo, né? Então, 2 fases para vocês. A primeira fase, influência paleocristã, mais representativo no século VI, tá? Que aí você começa ali com a parte da Santa Sofia, quando ela cria aquilo. Segunda fase, a partir do século VIII, com o concílio de 842, tá? Que ela se torna acentuadamente mais bizantina. E a terceira fase, após 1204, que se difunde na Rússia ocidental, aí que vai ser muito mais característica das mesquitas atuais da Rússia, que você vê lá hoje, né? Planta retangular, é dominada pela grande cúpula central, pessoal, o desenho. Enorme. É difícil você encontrar, na história da arte, uma cúpula igual a essa, tá? Que não seja da arte bizantina. Parte inferior tem janelas que se situam entre os arcos. A cúpula sobre os pendentes permitia a sua construção em plantas quadradas. É a primeira vez que acontece isso. Então a gente já passou da construção romana, da construção grega, e a gente vai ver essa base sobre essa base aqui quadrada. São arcos interpostos que em cima eles colocam a cúpula. Vista de dentro, o pórtico da igreja de São Marcos, do século 830, né? Ela foi reconstruída, mas aqui a gente vê as janelas, que eu queria falar tanto que tem na abertura, e aqui os mosaicos fazendo essa perspectiva interna aí. Tá? A Basílica de São Marcos. Tá? Mais uma perguntinha, a última questão hoje, agora para analisar. Tá? Analise as arquiteturas a seguir, escreva em seu caderno, deixa eu botar, né? Escreva em seu caderno as suas características e diferenças. Marque o estilo que pertence. Eu coloquei 2 estilos aqui, um que influenciou a paleocristã e a arte bizantina. Em seguida, faça o desenho com a composição da arquitetura bizantina. Então, tem bastante trabalhinho hoje as atividades foram bem práticas também aí para você focar. Então, vou dar um tempo aí, uns 5 minutinhos para você começar, essa ideia para fazer, não precisa caprichar, é um esboço do que eu quero, um esboço dessa composição bizantina. A gente já volta.
Voltamos, pessoal, aqui, ó, esqueci, né, a imagem que ficou para vocês, que é a imagem para você analisar. Então, analise as arquiteturas, abaixo, no caso ali. Em seguida, escreva no seu caderno suas características e diferenças. Marque que estilo pertencem e faça um desenho da composição da arquitetura bizantina. Então, aqui, pessoal, o que a gente tem, ó? A gente tem a igreja de São Vincenzo, Anastácio, em Piccoli, no centro da Itália, século 4 e 5. Ela é mais quadradinha, né? Se você olhar aqui, né? Ela tem esse pórtico aqui em pirâmide, né? E já a Catedral da Sofia, que é o grande espelho da arte bizantina, um grande marco da arquitetura bizantina, né? Ela tem aquela principal característica que é a cúpula grande. Então, qual que seria a resposta correta? Seria a letra A, né? E a letra B para a arte bizantina. Agora, a segunda parte do nosso exercício, que é a parte do desenho. O que você vai fazer nesse desenho? O que você era para ter feito? Então, aqui, ó. Lógico, aqui é só ilustrativo. Você pode fazer um esboço. Ah, ela é... Ninguém aqui é tão perfeito para desenho. Vai que temos, né? Então, você vai montar essa estrutura principalmente com essa cúpula grande. E lembrar que a Santa Sofia, ela é uma... enquadrado, né, com a cruz grega e a cúpula com esses pendentes, essa cúpula enorme, que é a grande característica. Então, faça um esbocinho de alguma coisa bem simples aí, só para mostrar para o seu professor, tá, pessoal? Então, vamos prosseguir. O que a gente aprendeu hoje, para finalizar? Aprendemos sobre arte bizantina, né? Então, a gente trabalhou o Império Bizantino, principalmente na era do Justiniano I, período histórico, né, que englobou tudo isso, as conquistas dele, que depois veio a perder. A iconoclastia, caracterização né, que a gente vai trabalhar agora para a próxima aula. Essa caracterização que você está vendo aqui vai ser muito importante para você lembrar para as próximas aulas. E a característica nas artes, né, da pintura, da simplificação, da frontalidade. Espero que vocês tenham gostado. Se Deus quiser, a gente vai continuar por muito tempo. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.